Querido irmão Brana, fui batizado em nome de Jesus. A palavra diz que recebereis o dom do Espírito Santo. E isso significa que o batismo, o Espírito Santo, ou significa que eu deveria receber o dom definido, que eu deveria receber uma experiência definida com o batismo? Estou ansioso para ser cheio com o Espírito. Por favor, desculpe a longa nota, visto que tenho estado querendo fazer essa pergunta por longo tempo. Obrigado. E a pessoa assinou o nome. São pessoas em viagem. Agora, aqui está uma boa pergunta. Agora, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência definida que uma pessoa deve receber. Agora, permita-me, de certo modo, esclarecer isso só por um minuto, está vendo? Agora, muitas pessoas têm a ideia, eu creio que isso está torcido, e agora, aqui na igreja, para a igreja que está ouvindo, pode haver uma pergunta. Agora, quando falo de não crer que a evidência inicial do Espírito Santo seja falar em línguas, eu não aceito isso. Eu creio, com a ajuda de Deus, que posso provar isso na Bíblia, que isso está errado. Está vendo? Porque falar línguas é um dom do Espírito Santo. Quantos sabiam disso? Cura divina é um dom do Espírito Santo. E aqui os Beatles estão fazendo isso, está vendo? Satanás pode personificar qualquer desses dons. Feiticeiros, bruxos, podem falar línguas e interpretá-las. Nas selvas, muitas vezes, um bruxo fala línguas, bebe sangue de uma caveira humana e interpreta línguas estranhas. No Arizona, quando tem a velha dança do festival da dança do milho, os índios enrolam essas cobras sem veneno em torno de si, quando estão tentando orar a Deus para lhes enviar chuva para o seu milho. Eles chamam a dança do milho. Apanham o cabelo do milho, colocam em torno de si, faz uma pequena nuvem e dançam. E o feiticeiro sai com chifres na cabeça, chifres de búfalo, e eles dançam com essas cobras sem veneno em torno de si. E os bruxos e muitos dos fumadores de cachimbo e coisas tais das proximidades não admitem um homem branco nas proximidades nessa ocasião. Porém, eu os observei através de binóculos e tenho amigos índios que foram às suas danças, que não são cristãos naturalmente, e dançam essa dança do milho segurando essas cobras, e o bruxo sai e se corta com facas e finalmente entra no espírito e fala em línguas e as interpreta. Eu poderia levá-lo dentro de justamente 3 ou 4 horas, onde há um médium, deposita um lápis sobre a mesa e entra num transe e todos os tipos de coisas, e acena com a mão, e aquele lápis se ergue, escreve em linhas estranhas, e o bruxo se levanta e ele narra o que ele diz. Agora, isso não é evidência do Espírito Santo, está vendo? Você não pode se fiar nisso. Você não pode se fiar no fruto do Espírito, porque o primeiro fruto do Espírito é amor, e a ciência cristã exercita mais amor do que qualquer um que eu conheço, e eles até mesmo negam que Jesus Cristo seja divino. Está vendo? Há somente uma evidência do Espírito Santo que eu conheço, e é uma fé genuína na palavra prometida da hora. Agora, aqueles judeus vieram, eles tinham mais religião do que os discípulos tinham. Eles eram melhores treinados nas escrituras do que os discípulos, porque eram pescadores, coletores de impostos, assim por diante, e eles tinham verdadeira fé e genuína fé no que estavam fazendo. Agora, ouça atentamente agora, não fale em ver isso. Está vendo? Quando se tratava de frutos do Espírito, amáveis e gentis, eu suponho que não havia um daqueles sacerdotes que não pudesse exceder em brilho a Jesus Cristo nisto. Ele foi ao templo, cordas trançadas, olhou para eles com indignação, derrubou as mesas e os pôs a correr do lugar. Está certo? A Bíblia diz que ele olhou para eles com indignação. A Bíblia diz isso, é exatamente certo. Assim, veja, aqueles sacerdotes eram gentis, mansos, homens compreensivos. Quando se tratava do fruto do Espírito, eles podiam mostrar mais frutos do Espírito que Jesus alguma vez pôde. Quando se tratava de teologia, eles não sabiam, tinha uma escola onde ele tenha saído. De onde vem esse homem? De onde ele vem? Que cartão de companheirismo ele tem? Que organização ele pertence? Nós não sabemos de onde ele vem.
Ele era absolutamente um sujeito proscrito que nasceu de um nascimento ilegítimo. Ora, nós poderíamos depreciá-lo aqui em poucos minutos e mostrar-lhes pelas leis. Eles tinham o direito de fazer o que fizeram quando se tratava disso, porque eles falharam em ver que ele era aquela palavra prometida da hora. A única maneira que eles reconheceram isso, quando Jesus cumpriu a palavra, sendo capaz de lhes dizer o que tinham no coração, que eles tinham estado fazendo, era um profeta conforme a palavra de Deus. O que ele dizia se cumpria cada palavra, palavra por palavra. Ele era o profeta de Deus, servo. Deus, o profeta. Não foi antes dali o profeta de Deus, e isto é Deus. O profeta, não o profeta de Deus. Isso foi Malaquias, Jeremias, Isaías e Elias e assim por diante. Porém, isso foi Deus, o profeta. Não o profeta de Deus. Você entende agora? Todos os profetas retrataram a sua vida em porções, desempenharam seu papel, porém neles estava a plenitude de todos os profetas. Os profetas, a palavra do Senhor vinha a eles, os profetas, porém este foi a palavra e o profeta, a mesma pessoa. Está vendo? Agora, quando o homem recebe a Cristo, na maneira em que ele está, não se pode aceitar isto como sendo... Está vendo? Agora, algum deles disse, sou luterano. Não há nada contra isso. Porém, as águias não se alimentam disso. Está vendo? Aquele estava tão longe quanto isso estava, aquele alimento fresco daquele dia. Eu sou wesleyano, isso está bem. Porém, você está vivendo no passado. Está vendo? Agora, aquelas pessoas disseram, olha, nós temos por pai Abraão. Aquele profeta disse mesmo, dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Está vendo? Nós pertencemos a isso, pertencemos àquilo. Isso não tinha nada, ele disse, raça de cobras. Quem vos ensinou a fugir da ira? Não comeceis a dizer, nós temos por pai Abraão, porque mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Está vendo? Assim, sendo um teólogo bem treinado, não tinha nada a ver com isso. Sendo manso e amável, não tinha nada a ver com isso. O que o fez diferente? Ele era a palavra feita carne. Não a palavra para o dia de Moisés. Moisés foi aquele dia, a palavra. Não a palavra para os dias de Noé. Noé foi a palavra para aquele dia. Não o dia, a palavra para os dias de Elias. Elias foi aquela palavra para aquele dia. Porém, ele foi a palavra do tempo presente. E eles estavam vivendo no passado. A mesma coisa se repete. Essa é a evidência do Espírito Santo. Quando Deus revela a você, e você vê isso, assim diz o Senhor, e aceita isto. Não o que você é, o que você foi, nem nada acerca disso, é o que Deus fez por você agora. Aí está a evidência. Jesus disse, ele nos dá a evidência do Espírito Santo, João 14, ele diz, tenho muitas coisas para vos dizer. Eu não tenho tempo para fazê-lo. Porém, quando o Espírito Santo vier, ele vos dirá, trará à vossa memória as coisas acerca das quais eu vos disse, e também vos mostrará o que há de vir. Você não vê? Aí está a evidência. Isso é predizer e tendo a divina interpretação da palavra escrita. Agora, não é essa a evidência de um profeta? Um vidente na Bíblia era um homem que podia predizer e se cumprir perfeitamente, exatamente. Não que alguém punha a mão sobre isso, isso era um dom. Um profeta é predestinado e nascido para ser um profeta. Está vendo? A vida toda era um profeta. Isso é um ofício, é onde as pessoas, muitas perguntas que sobre a noiva irá isso, a igreja. Está vendo? Você não pode dividir o que eles são. A noiva é a eleita de Deus. A igreja passa, esses são os que isto diz, quem quiser venha, porém a noiva é a eleita de Deus. Há 5 ofícios eleitos de Deus. Porque Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, doutores, pastores, evangelistas. Deus fez isso. O homem tem diáconos, assim por diante e tudo mais, porém veja, Deus pôs na igreja para o aperfeiçoamento da igreja. Não se pode dividir isso. Agora o Espírito Santo, quando ele vem, ele é uma testemunha a você, está vendo,
de que esta palavra está correta. A palavra para hoje, não a palavra para Lutero, a palavra não para Moisés. Nós testificamos que isso é verdade, porém é outro dia. Agora, se Jesus viesse e dissesse agora, como Moisés veio tirando todos vocês do Egito e eu vim levando-os para algum outro lugar, e se ele dissesse, vamos começar a trabalhar e construir uma arca, eu sou o Senhor Deus, eu vou flutuar para longe do mundo agora, eu vou afogar o mundo, todos eles, olha, ele teria estado fora. Veja, a Escritura nunca disse que ele viria assim. Estão vendo? Ele não teria sido Messias. Não importa quanta arca ele construísse, o que quer que ele tivesse feito, ele ainda assim não seria qualificado como o Messias. Aleluia! Aí está, é a qualificação. Sim, Senhor. 1 Coríntios 13 diz isso. Quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Assim, todas essas pequenas coisas de dar pulos como uma criança tentando falar em línguas e todas as outras coisas quando é perfeito, e nós de fato temos hoje, pela ajuda de Deus, a perfeita interpretação da palavra com vindicação divina. Então, o que é em parte será aniquilado. Quando era menino, falava como menino, sentia como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino.